Então, pessoal, nós retomamos aqui as nossas dicas, né, com relação agora à época de pandemia e o direito do trabalho. Eu gostaria de salientar que quando nós falamos da redução do salário, redução da jornada, né, e consequentemente a redução do salário, nós não falamos então em retirada de nenhum tipo de benefício necessariamente do trabalhador, ou seja, depósito de FGTS, depósito de INSS. Então, claro que vai ser recolhido proporcionalmente, mas não necessariamente vai perder direito a esses benefícios. Os benefícios extra, né, no caso, auxílio creche, auxílio refeição, auxílio transporte, eles são mantidos, tá? Só que agora nós vamos conversar sobre o quê? Nós vamos conversar sobre, então, a suspensão desse contrato de trabalho. E com relação à suspensão, o que necessariamente muda? Também está previsto na MP 936, só que aqui ele pode ser suspenso por até 60 dias. No caso, pode ser fracionado esse período, pode ser 30 mais 30, e quem necessariamente aqui fizer jus, né, a esse benefício, o empregador, necessariamente, ele vai ter alguns requisitos aqui para se enquadrar, porque o empregador ele pode se enquadrar em 100% ou se enquadrar no pagamento, no recebimento desse benefício, no caso de 70% apenas, em que ele vai ter que contribuir. Então, ele pode ser também pactuado entre empregado e empregador, com a ressalva aqui que nós temos uma apenas ressalva em seguida. Os benefícios concedidos, então, durante o trabalho, não ficam todos mantidos. Por exemplo, a contribuição previdenciária durante o período que for suspendido o contrato de trabalho, o funcionário, se quiser ter esse período contado para sua aposentadoria, ele vai ter que contribuir como facultativo. Então, ele mesmo vai ter que contribuir para não perder esses 2 meses se for suspenso pelos 60 dias. Tá? Com relação também ao depósito do FGTS, esse depósito também não é realizado. E um outro benefício que também não precisa ser mantido seria o benefício de vale transporte. Teoricamente, os demais benefícios, que seja auxílio creche, que seja auxílio alimentação, que seria plano de saúde, enfim, os outros benefícios teoricamente estariam mantidos. Claro que já existem, né, várias discussões também com relação a isso. A informação com relação a essa suspensão também vai se dar, então, no prazo de 2 dias, tá? E a cessação ou vai ser cessado com necessariamente a cessação do estado de calamidade pública, ou vai ser cessado no termo lá, né, no acordo que for assinado entre empregado e empregador. Pode haver já uma data de finalização, ou o empregador também tem a necessidade de, antes mesmo do que ele havia pensado, retomar as atividades. Então, ele tem esses 2 dias, essas 48 horas também para informar para o funcionário. Se isso acontecer de forma simulada, que é interessante mencionar também, se na verdade eu só reduzi a jornada de trabalho ou eu continuei trabalhando de casa, né, e isso necessariamente ficar comprovado, vai ficar descaracterizada a suspensão do trabalho, porque suspensão do trabalho aqui é realmente o funcionário ficar em casa sem trabalhar. Tá? Esse é o benefício governamental. Então, se essa suspensão ela for simulada, se ele não ficar em casa sem trabalhar, então a empresa ainda vai sofrer além de ter que, né, necessariamente ser descaracterizada essa suspensão, vai então ter várias sanções, tá? A nível legislativo, sanções previstas com relação em convenção, acordo coletivo, tá? E com relação à diferenciação de valores. Então, nós temos o parágrafo 5º aqui do artigo necessariamente 8º, tá, da MP 936, que diz que a empresa que no seu ano calendário
teve uma receita bruta superior a 4.800.000, então essa empresa que foi superior, ela vai ter que contribuir então com 30% e o valor ali remanescente, ele vai ser calculado com base ainda, então, no mesmo percentual que nós havíamos mencionado lá na redução de hora e redução de salário, que seria o quê? Equivalente ao seguro-desemprego, né? Então, essa complementação que esse funcionário vai ter seria a complementação equivalente ao seguro-desemprego. E as empresas que têm auferido no ano calendário 2019 valor inferior a 4.800.000, que daí é o empregador que vai ter que fazer esse cadastro, né? Aí, necessariamente, o que vai acontecer? Ele vai, então, poder usufruir, então, de 100% desse benefício. Aí, o que a gente pode verificar com relação a essa situação? Para os salários, necessariamente, para a empresa que recebeu menos de 4.800.000, tá? E os trabalhadores, então, que têm salário até 3.135, pode ocorrer por acordo individual e coletivo normalmente, e vão ter, então, esse ressarcimento de 100%. Os salários de 3.135,01 até 12.202,11, então necessariamente vão ter que ter esse acordo, né? Vai ter que ter autorização de norma coletiva pelos sindicatos, tá? Com relação aos valores de salários acima de 12.202,12, então o acordo ele vai poder ser individual ou coletivo, como, né? Seria o genérico da situação da suspensão, e recebe então 100% do auxílio do governo, que seria o 100% do valor de que essa pessoa receberia no caso se estivesse no gozo do benefício de seguro-desemprego. Para as empresas que têm então uma renda anual superior a 4.800.000, os salários até 3.135, então a empresa vai ter que contribuir com 30% e o governo vai contribuir com 70% desse valor até chegar necessariamente ao valor de seguro-desemprego a que essa pessoa teria direito. Aos salários de 3.135,01 a 12.202,12, tem que ter a autorização sindical e também essa participação de 30% da empresa e 70% do governo. E os salários acima de 12.202,12, somente por acordo individual ou coletivo ele já é viabilizado também, só que com a participação de 30% do empregador e 70% do governo. Aqui verifica-se que esse valor do seguro-desemprego ele vai variar de 1.045 até 1.813,03, que seria o teto do seguro-desemprego. Isso para todas as situações. E é interessante mencionar que essas verbas, então, elas vão ser, então, mantidas com ressalva a princípio do Vale Transporte, da contribuição com relação ao regime geral da Previdência Social, a não ser naquelas situações em que a empresa tem participação, porque daí vai contribuir com a sua participação, e do seguro-desemprego, e do FGTS. Então, nesses casos, tá, a empresa suspende esses recolhimentos necessariamente. E também, como no outro benefício, se essa suspensão não for suficiente e as atividades realmente da empresa for extinta, né? Se realmente ela não conseguir se restabelecer, essa pessoa chegar a ser demitida, então ela vai ter o direito ao seguro-desemprego posteriormente. Daí nós temos umas outras discussões que estão sendo feitas com relação aos pagamentos, né, posterior, então, que postamos em outros vídeos e podemos ainda atualizar futuramente, porque já temos várias discussões, mas sucintamente seria isso. E é interessante mencionar que são regras de emergência, vão ser totalmente discutidas, então procure um advogado de sua confiança para verificar se essa demissão foi, né, realmente paga corretamente, se esses acordos estão sendo feitos, tire as suas dúvidas posteriormente. Então, realmente informe-se, porque as modificações são extremamente consideráveis nesse período.
Então eu espero que realmente tenha contribuído e eu espero tudo de melhor e que essa situação passe logo e que nós possamos restabelecer a normalidade. Tudo de bom.